Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria da Academia Passo Fundo de Letras e a Câmara de Vereadores. Nessa noite, a gente vai conversar sobre o lançamento desse livro, Breve História do Envelhecer em Passo Fundo, Memórias, Testemunhos e Crônicas. Nós vamos conversar, é um programa de bate-papo, eu como integrante desse bate-papo, né? Me chamo Pia Helena, sou professora, mestre em envelhecimento humano e vou entrevistar o professor Agostinho Botti e o Wiltomar Siviero, que foram os organizadores deste livro. Agostinho Botti é doutor em educação, professor aposentado da UPF, membro da Academia Passo Fundense de Letras e coordenador do CREJUT, Clube Recreativo Juvenil Terceira Idade. E o Tomar Siviero é o doutor em filosofia, professor do IFIB, Instituto de Filosofia Padre Berthier, e coordenador do curso Envelhecimento Humano, Espiritualidade e Cuidado. Para dar início ao nosso programa, né, ao nosso bate-papo aqui, eu cumprimento os entrevistadores, os organizadores do livro. E boa noite, professor Agostinho. Boa noite, Pia Helena. Boa noite. Boa noite, Tomar. Boa noite, Pia. Prazer estar aqui. Olha, para mim é um prazer também e um desafio, né, nessa novidade desse papel aqui como integrante desse espaço. Para dar início ao nosso bate-papo, então, nós estamos curiosos para saber o porquê de escrever esse livro sobre envelhecer, sobre a história de envelhecer em Passo Fundo, Agostinho. Por que desse livro? Eu como gosto de história, o Cícero diz o seguinte: quem não conhece sua história permanece sempre criança. Então, realmente, guardar a memória realmente é ter um respeito pelo passado, pelas pessoas que transitaram, né, em busca de aperfeiçoar o envelhecimento humano. Então, a origem desse livro realmente é resgatar uma história que vai para perto, em torno de 25 anos já, entende? Já temos tradição em Passo Fundo na questão do envelhecimento humano. Então, em parceria com o professor Wiltomar, nós achamos interessante resgatar essa história. Inicialmente, Pia, pessoalmente eu pensei em escrever um livro apenas de memórias simples, contando pequenos fatos, exemplificando na voz dos mais velhos o que é o envelhecer, como se deu essa história e o envelhecimento, essa preocupação de modo especial com o envelhecimento humano. Mas a história já tem realmente idade, né? Nós temos 25 anos de história, né? Então nós achamos interessante, né? E praticamente indo para os 30 anos, porque foi, na verdade, foi em 89 que nós começamos realmente a essa preocupação. Então, resgatar toda a história. Então, nessa trajetória, várias instituições se desenvolveram, buscaram o mesmo objetivo, muitas pessoas se envolveram. Então, o interessante foi a gente buscar pessoas que realmente se dedicaram a essa obra, essa construção social que é o envelhecimento humano em Passo Fundo. Né? Por isso nós entendemos, e juntamente com o Wiltomar, resgatar toda essa trajetória com diversos
personagens, diversos autores, então ficou realmente uma história e não uma obra de interesse particular. Uhum. Eu até tinha formulado aqui, né, essa pergunta da questão de como é que foi pensar esse projeto, né, e a dinâmica dele, né? Então, como você está colocando, né, que foi contemplar todas as instituições que atenderam ao chamado, né? Porque essa sensibilidade, assim, esse olhar sobre o envelhecer, há 20 e tantos anos atrás, né, era uma coisa rara, né? E como que começou isso, assim, despertou na tua pessoa essa questão de pensar o envelhecer, assim? Olha, bem, eu estou focado nisso, né? Isso me chamou a atenção. Onde que chamou a atenção? Como é que começou? Um fato muito curioso, em 1989, a professora Orfelina Vieira, a quem eu presto uma grande homenagem, ela me convidou para dar uma palestra para um grupo de pessoas que já estavam se preocupando em resgatar histórias deles, né? E ela entendeu de achar interessante fazer um pequeno seminário numa tarde, né, de novembro daquele ano de 89. Eu acedi, eu conhecia muito pouco sobre envelhecimento humano, né? Eu só tinha lido A Velhice de Simone de Beauvoir. Aí eu fui falar. Né? Uma fala, para mim, muito comovente, porque é a primeira vez que eu me deparava com 200 idosos na minha frente. Geralmente, eu, como professor da universidade, era piazada, era gente jovem, né? E quando me deparei com aquela quase multidão, entende, de pessoas ávidas por conhecer, me causou uma impressão muito forte. E como a nossa universidade tem interesse comunitário, a Universidade de Passo Fundo, eu era vice-reitor e me achei responsável de, poxa, é necessário abrir um espaço mais significativo para abrigar também esse universo que quer viver, que quer se inserir no conhecimento. Né? E daí foi que realmente começou a atividade de nascer o CREAT das vilas, depois o DAT, depois nos clubes, o CREJUT, o CAMT, né? E aí essa história realmente nós achamos que não podia se perder tão facilmente. Esse grupo que a Orfelina era um grupo para memória? Para memória, sim. Era um programa, na verdade, do INSS, que tinha a finalidade, entendi. É bem interessante saber essa história, a finalidade era, enquanto os idosos esperavam atendimento, né, no INSS, e para eles não ficarem à toa na vida, eles então acharam de criar um programa de contar histórias desses idosos, né, uns para os outros, né, e dentro desse contexto é que nasceu, de certa forma, a ideia de uma universidade, ou já várias universidades tinham assumido essa responsabilidade. Inclusive no Rio Grande do Sul, a Universidade de Santa Maria já tinha abrigado essa ideia, né? E despertou principalmente quando eu assistia a um programa de televisão e a Universidade de Campinas também já havia colocado isso em questão. Florianópolis também, né? Florianópolis também. Mas a Orfelina era professora da UPF, então ela era professora da UPF, né? Ela foi, eu devo muito à professora Orfelina. Eu entrei na universidade quando ela coordenava os cursos de férias, né? Isso nos idos de 71, né? Então, depois, nesse momento em que ela convidou novamente, agora para não mais trabalhar com jovens, mas com as pessoas de mais idade. Mas ela estava vinculada ao PF, ainda ela fazia uma extensão, uma coisa assim? Não, no momento, antes, no primeiro momento em que eu tive o prazer de conhecê-la, sim, ela trabalhava na universidade nos cursos de férias. Ali ela já estava desvinculada da universidade. Ok. Bem, e o professor Siviero? Então, para mim é uma alegria muito grande fazer parte dessa obra, porque quando a gente começou a conversar sobre esses textos,
Ainda em 2016 a gente trocava algumas ideias, eu e o Agostinho, né? E ele falava dessa intenção de fazer essa publicação e eu tomei conhecimento de alguma parte já de escritos que ele tinha feito, né? E aí a gente começou a conversar mais no sentido de tornar aqueles escritos que eram memórias pontuais de iniciativas, né? Mas que pudesse passar dessa perspectiva apenas pessoal, como o professor destacou, né? E pudesse trazer exatamente, mostrar à comunidade passofundense, mostrar às instituições de estudos, né? Mostrar a qualquer pessoa interessada como é que foi se processando essa questão do envelhecimento em Passo Fundo, né? E aí a gente achou por bem que, além de convidar outras pessoas, pudesse integrar o máximo das iniciativas que foram acontecendo desde o início até esse percurso na atualidade, né? Então, o que tem de riqueza nessa obra que me chamou muita atenção é de que, bom, isso começou a ser feito num processo, eu diria, de associação, de forças conjuntas, né? Obviamente que a Universidade de Passo Fundo, num primeiro momento, sobretudo na pessoa do Agostinho, e o mérito, a gente tem que reconhecer aqui, teve, sobretudo, fortemente a sua presença para exatamente alavancar essas coisas em Passo Fundo, e até eu destaco no início do texto, esse livro não é uma homenagem ao Agostinho, mas não seria estranho se eu fosse pelas várias, diversas, muitas, qualificadas atuações que ele fez nesse tema em Passo Fundo. Então, a gente convidou esse montante de pessoas e de instituições exatamente para ir contando como é que as coisas foram se processando e como é que elas estão hoje. Essa é uma riqueza extraordinária deste livro, né? Nós temos a humildade em colocar exatamente isso. Não é Passo Fundo o berço do início de todo esse processo de lançar o tema do envelhecimento para a discussão, para iniciativas de ordem comunitária, pública, mas ele tem uma riqueza muito grande, que quando começou as pessoas decidiram levar a efeito isso e continuar isso, né? E isso é uma riqueza extraordinária, né? Você olha a história dos grupos na atualidade, você olha as instituições de ensino, de como elas estavam e como elas foram se processando, a evolução que isso teve. No meu caso, como IFIB, que a gente entra 2011 com uma iniciativa diferenciada de contribuição no tema do envelhecimento, mais focado para a realidade da igreja, depois abre para uma perspectiva mais ampla. Quer dizer, todas essas iniciativas elas vão mostrando um grau de qualidade profundo que tem essa cidade, as várias iniciativas que aqui foram sendo gestadas e desenvolvidas e continuadas, né? Eu acho que isso é uma riqueza muito grande presente neste livro, né? Eu acho importante, Pia, também destacar no momento que, ao sair da universidade, essa ideia e ir para a comunidade. Então, eu destacaria basicamente 3 pessoas que assumiram de uma forma veemente, que foi a doutora Suzana, era a coordenadora geral, então criou-se um departamento específico dentro da Secretaria de Ação Social. A doutora Suzana, você, Pia, e a professora Solange. As 3 assumiram de uma forma muito ávida, entende? E de uma forma muito contundente a questão do envelhecimento humano em Passo Fundo. E daí nasceu o DAT, nasceu o CANT, nasceu o CREJUT, entende? Saindo justamente da universidade, mas agora tem várias instituições autônomas, né? E gerando realmente recursos e atividades interessantes para as pessoas da terceira idade. E também destacar depois o interesse do IFIB, né? Na coordenação do Iltomar, justamente se preocupando pelas congregações religiosas, entende? Principalmente, eu acho que as nossas comunidades todas, tanto na área da educação como na saúde, essas irmãs, entende, que envelhecem, estão envelhecidas, e as congregações envelhecidas, e o IFIB, através da preocupação do Iltomar, foi de assumir, né, um apoio sistemático para essas irmãs realmente que estão envelhecendo e as congregações envelhecendo. Vejam que esse tema, né, é tão interessante, assim, instigador, que a gente está aqui batendo papo, já passaram, né,
15 minutos. Então a gente vai para o intervalo e retorna no segundo bloco. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Retornando, então, ao nosso bate-papo sobre o lançamento do livro Breve História do Envelhecimento em Passo Fundo, Memórias, Testemunhos e Crônicas, eu gostaria de seguir nossa conversa perguntando para o professor Itamar, né, como foi para ele encarar esse desafio de organizar todo esse livro, né, com todos esses componentes, essas instituições que participaram, né, dessa história que ele diz breve, né? Mas foi intensa, foi breve, intensa e continua conosco e tem muito ainda a ser construído, né? Mas como foi encarar esse desafio aí, Itamar? Bom, tem muitos elementos a destacar. Primeiro, eu quero dizer que quando eu comecei a tomar conhecimento de alguns textos escritos pelo professor Agostinho, eu fui tomado por um espírito de prazer muito grande, porque isso me estava dando a oportunidade de conhecer uma série de iniciativas e de processos feitos aqui em Passo Fundo em torno ao envelhecimento humano. E considerando que o IFIB tem um projeto de extensão que tem esse curso que a gente lançou em Passo Fundo e tomou proporções em âmbito nacional, no diálogo com a igreja e com a vida religiosa. Foi lançado em que ano? Desculpa, então. O nosso curso foi lançado em 2011 num seminário, né, em que teve o professor Agostinho e o Frei Conrado fazendo palestra para os religiosos locais, e depois isso acabou tomando proporções cada vez mais grandes, né? Então, quando eu comecei a tomar conhecimento desses textos, eu percebi ali uma riqueza muito grande. Então eu fiquei muito contente em poder estar ao mesmo tempo conhecendo e disposto a fazer com que outras pessoas também pudessem conhecer isso. Então, esse primeiro elemento, essa riqueza da beleza que tem por detrás desses escritos e poder expandir isso mais, né? Então, esse foi um primeiro elemento. Um segundo elemento é de que, bom, os escritos do Agostinho, os escritos de outras pessoas que colaboram, as iniciativas de Passo Fundo em torno ao envelhecimento são iniciativas, são intuições que elas estão deslocadas de um problema, de um grande tema da atualidade, e isso é um segundo elemento que eu quero destacar fortemente. O tema do envelhecimento vem ganhando cada vez mais espaço, sobretudo porque nós estamos sendo, em grandes situações, até atropelados por aquilo que o IBGE vem mostrando, né? Tem muitos municípios ainda que não acordaram para essa realidade, né? Ou então estão tendo uma série de dificuldades de começar processos, de não saber como fazer, de como organizar as coisas, de que parcerias criar e assim por diante. E esse texto, esse livro, ele dá uma série de pistas, de alternativas, mostra de como é possível começar, organizar, pensar, organizar, desenvolver ações em torno ao envelhecimento, face aquilo que o IBGE vem mostrando, cada vez mais candente esse tema, pelo número crescente de idosos na sociedade, né? E isso, nesse século XXI, não só no Brasil, mas em âmbito mundial também se apresenta de modo muito semelhante. Nós teremos que decidir, de fato, por tomar esse tema como um tema de agenda fundamental, tanto no processo de ensino, das instituições de ensino, quanto das iniciativas públicas e de outros grupos da comunidade em geral, né? Porque teremos que viver centralmente focados na atenção ao envelhecimento no século XXI. Então esse é um segundo elemento que eu quero destacar fortemente, porque ele é um tema, ele é um livro, ele traz uma série de iniciativas que estão profundamente contextualizadas com aquilo que é a realidade que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo face a esta questão do envelhecimento, né? E um terceiro aspecto a destacar
é exatamente mostrar que, e isso eu destaco também nas palavras iniciais no livro, a riqueza que essas iniciativas têm aqui é no sentido de demonstrar que as iniciativas elas foram sendo gestadas de modo conjugado, né? E teve responsabilidade conjugada também. Não foi só apenas um momento em que você teve uma conversa com um gestor, você teve uma conversa com uma pessoa de um clube, você teve uma conversa com uma iniciativa de extensão da universidade. Você percebe que ali teve um processo que as responsabilidades foram caminhando coletivamente, e mostra centralmente uma terceira ideia fundamental em torno a este livro, de que o envelhecimento ele não pode ser um processo em que apenas o indivíduo assuma por si. Eu não posso exigir da pessoa isto, né? E a reflexão que a gente mostra aqui nesse livro, pelas diversas ações feitas, é de que a riqueza de encarar, de tomar o tema do envelhecimento é exatamente fazer esse processo conjugado do individual, do pessoal, das instituições e do poder público, né? E ainda, diria, a comunidade participando em todos esses diversos segmentos ou modos de desenvolvimento. Então, essas responsabilidades coletivas, elas são muito caras ao envelhecimento, né? Quando você mostra aqui de que um clube, por exemplo, ele toma esse tema e faz palestras, faz encontros de formação, faz atividades festivas, faz viagens, faz atividades físicas, enfim, tem uma enorme gama de atividades que são feitas. Você percebe aí a riqueza que tem para mostrar essas diversas iniciativas em torno a isso, e que torna o envelhecimento um tema prazeroso e não como muito se diz, em termos de compreensões que estão aí, e o Brasil hoje coloca inclusive isso, um viés bastante negativo em torno à questão do envelhecimento, né? Sobretudo com o tema da previdência, né? Sim, mostrando peso, de né? que ficar velho ou estar velho no Brasil hoje é um problema, porque tu quebra o país economicamente. Veja como é que é a questão do sujeito idoso, do sujeito, da pessoa idosa, como ela se sente, como ela vê esse cenário, entende? Eu acho que tudo, em geral, nós temos que desmontar esses processos de noções que vão trabalhando um negativismo face ao envelhecimento e mostrando essas riquezas. E esse livro fornece isso, né? Então, para mim, poder estar junto e participando desse processo, que é um quarto elemento, então, a destacar, que foi um desafio muito grande, porque ao tomar essa diversidade de textos, né, e o professor Agostinho dizia, essa parte tu vai se virar, tu vai ter de ir mostrando algumas coisas que são possíveis. E a gente foi pensando um sumário, e eu acho que ficou muito legal a proposta, modéstia à parte, né? Porque a gente conseguiu mostrar o começo, a continuidade, a expansão, a sensibilização, as entidades de mediação de estudos, o envolvimento do poder público, os fóruns regionais, e terminando com as crônicas que o professor escreveu naquele percurso, e como é que ele foi vivendo uma série de experiências e de convivências registradas, e que a gente não queria perder, e portanto torna possível aqui ao leitor. Então, o quarto elemento foi um desafio, mas voltando ao primeiro, prazeroso, porque a riqueza desse livro é muito grande, né? Então, na verdade, né, é uma obra muito interessante, no sentido que as pessoas que conduziram o processo do envelhecimento em Passo Fundo conseguiram efetivamente, né, dizer o quanto elas fizeram, né? E, na verdade, como o Iltomar vinha dizendo, envelhecer sozinho não é um bom negócio. Com certeza. A vida se torna desinteressante, porque se não é o processo de mediação de instituições que se envolvem com as pessoas ficam perdidas, porque mesmo o nosso pensamento sozinho, ele se torna indeterminado, inconsequente, e não sabemos nem o que dizer. Agora, se realmente uma pessoa encontra espaços mediadores de nossa existência, isso é muito interessante, né? A experiência maior que eu vi na minha vida é quando realmente as pessoas começavam a falar novamente.
elas já não eram pessoas desconhecidas. Quando o seu nome começava a ser pronunciado em público e elas podiam corresponder, entende? E falar de si mesmas e poder produzir teatro, poder produzir danças, poder produzir palestras, enfim, elas puderam ser... Eu tenho um exemplo muito típico da importância da mediação, quando nós estávamos apresentando um teatro, e foi apresentado esse teatro, O Céu Pode Esperar, né? E é muito interessante, que tinha um casal atrás de mim, eu assistindo a peça que estava sendo produzida, e uma velha senhora falava lá na frente, e os adultos, um homem e uma mulher, perguntavam, né, quem era essa mulher? Será que é a nossa mãe? E aí eles descobriram que realmente essa mulher que talvez estava silenciada em casa, estava falando, era a própria mãe que estava quieta até então. Quer dizer, essa mediação realmente é significativa, né? Uhum. E eu vejo o IFIB e todas as outras entidades de Passo Fundo fazem esse trabalho de mediação. Enquanto tu falavas isso, eu fiquei lembrando, né? A gente tem uma experiência e se não coloca, se não registra, ela se perde, né? Essa questão da comunicação, da visibilidade, do resgate da identidade, né? Nós tivemos a oportunidade de vivenciar por vários anos, né, a questão dos saraus, né, e ver o quanto isso fez bem para a autoestima, para assumir a sua idade e é tempo de viver intensamente essa idade e as coisas boas que ela tem, né, porque eu acho que em todas as fases da vida a gente tem coisas boas e coisas ruins, né, e aí também na velhice é isso aí. Mas poder ter esse espaço resgatado, é como tu disseste, né? O grupo, ter o seu, o que fazer, ter onde ir, né? Não ficar isolado, tua margem, agora não tem mais sentido, né? Para ninguém. Não, eu acho que a gente fez isso, né? Acho que ao longo desses anos todos foi extremamente prazeroso. E eu acho que o desafio continua, e como diz o Tomar, né? É um desafio, eu acho que não sei se hoje é mais difícil até, por mais que tenha tido essa caminhada, porque o estado emergente, quando começou, era tudo, né, a gente tinha aquele ânimo de fazer acontecer, porque não existia. E sempre parava aquela pergunta, né, nós temos tanto por cento da população passofundense, por exemplo, no caso, tantos passofundenses, né, tantos por cento, 10%, 12% de idosos. Cadê os idosos? Se nós tínhamos lá um número... Se somos 200 mil, 20 mil, já tinham mais de 60 então, né? Isso, e aí a gente tinha aí em torno de 1.000, trabalhava com 1.000 pessoas, né? Então, ela ainda permanece cada vez maior, né, esse desafio. Né? Então, eu quero repetir que é muito importante adquirir, né, essa obra. Você vai ter uma riqueza em casa para os municípios também, como tu dizias, né? Assim, quando a gente começou, não sabia como que foi fazendo, mas agora existe um norte, né, do que foi feito, que deu certo e que pode ser aperfeiçoado, mas se tem um norte, né? Quando o Agostinho me convidou para participar da oficina literária do CREAT, eu, professora de ensino fundamental, língua portuguesa, literatura. Bem, eu trabalhava com adolescente, né? Pré-adolescente, eu não tinha ideia. Eu disse para ele, como que eu vou trabalhar com velho? Né? Naquela época eu não era velha, né? Hoje eu já sou. Já sei o que é, né? O ônus e o bônus. E aí eu vou aceitar esse desafio, vamos ver o que acontece, né? Eu acho que eu pus aí a minha alma, a minha paixão, e foi acontecendo. Na verdade, um desafio, né? E a vida é feita de desafio. Eu acho que, me permite, eu acho que a capa de verso tem um fragmento de um texto publicado no jornal em 1991 e que eu, conversando com o Agostinho, eu disse, eu acho que esse fragmento tem que ser, assim, tem que estar estampado nesse livro. Uhum. E eu acho que esse fragmento aqui, ele é muito rico porque... E para mim ele sintetiza muito do que foram essas iniciativas e essas intenções que o professor disse. E peço licença para
exatamente fazer a leitura desse trechinho curto que diz o seguinte. Sim, né? só um pouquinho. Eu acho que sim, é bem salutar, e eu acho que a gente encerra daí o programa, né, agradecendo a presença dos nossos organizadores, escritores, pensadores, né, e foi um prazer muito estar com vocês. Então a gente fecha com essa bela leitura aí. Ok, então, o resgate da cidadania na terceira idade. A única interrogação que fica no momento é a seguinte: aonde estava esta cidade que não tinha consigo aqueles que envelhecem e tê-los de uma forma mais decidida no trabalho, na ação, junto às creches, escolas e grupos mais carentes? Porque efetivamente esta força viva estava esquecida em suas residências, afastada do convívio social de forma tão triste? É uma questão muito séria que a gente começa a expor para a sociedade, e eu penso que é tempo de resgatar a cidadania de todos eles, afirmou Agostinho Botti.